Olá, meus amigos do MPSP+. O nosso convidado desta edição é o Dr. Gabriel. Ele atua na comarca de Santa Rita do Passa Quatro, onde celebrou, em janeiro de 2022, um termo de ajustamento de conduta para modernizar a gestão municipal. Doutor, desde já agradeço a sua gentileza. O senhor conseguiu aí um espacinho na sua agenda, bastante carregada, para conceder essa entrevista e conversar aqui com o nosso público. Por que o senhor tomou a decisão de celebrar esse acordo e qual era o seu objetivo? Saudações a todos, a todo mundo que está nos vendo aí. É um prazer poder compartilhar, né, essa experiência que nós tivemos ali em Santa Rita. Bom, essa questão do TAC, até para contextualizar um pouquinho para o pessoal, nós passamos a receber lá na promotoria, e isso acaba sendo comum e corriqueiro em várias cidades aí do nosso estado, algumas representações, algumas denúncias sobre o cumprimento de jornada de servidores públicos. O cumprimento de jornada, questão de horas extras, de banco de horas, etc. E nós nos deparamos com essa questão lá. Nós optamos por uma atuação resolutiva do problema, né? O que seria essa atuação resolutiva do problema? Nós tínhamos em mãos alguns casos individuais, né, que poderiam ali configurar improbidade administrativa, até mesmo crimes de falso, né, e sem prejuízo, né, da análise desses casos, que são individuais, voltados para a sanção, para a punição e para o passado, para fatos que já aconteceram, sem prejuízo da análise desses casos, nós tentamos entender qual era o contexto, qual era o ambiente em que esses casos estavam acontecendo e o porquê que esses casos estavam chegando até o Ministério Público. Foi nessa etapa que nós pudemos identificar que não eram casos isolados, né? Não se tratava de uma situação específica, mas sim de um sistema de gestão e de controle de frequência ali dos agentes públicos municipais muito ultrapassado, muito antigo, né? Santa Rita ainda fazia aquele controle por folha, né? Por assinatura, uma dependência muito grande na pessoalidade, na relação com o chefe, nesse momento foi possível fazer um diagnóstico e identificar que uma proposta resolutiva seria muito mais interessante para o interesse público, né? E resolveria, de certa maneira, de uma vez por todas esses casos, né? Então, a resolutividade dentro do Ministério Público é muito importante porque você consegue, de fato, solucionar algumas questões dentro da administração pública, dentro de direitos sociais, né? Isso também pode ser utilizado em outras áreas, né? Não só na área do patrimônio público, mas você consegue solucionar essas questões, não no individual, mas no geral, e não para o passado, mas para o futuro, né? Desta maneira, prevenindo que novas demandas cheguem até a promotoria. Então, a nossa primeira escolha ali foi, de fato, focar na resolutividade e numa solução definitiva para essas demandas que estavam chegando até a promotoria do patrimônio público. E como que nós decidimos fazer isso? Aí sim, nós verificamos que seria essencial uma modernização no sistema de controle de frequência dos funcionários. O instrumento que a legislação nos dá, né, é o compromisso de ajustamento de conduta. Nós chamamos de termo de ajustamento de conduta, o TAC, né? Então, o promotor de um lado, o poder municipal do outro lado, e nós firmamos ali algumas obrigações a serem cumpridas num determinado espaço de tempo, nesse caso, um espaço de tempo até muito razoável, né? Essa questão surgiu e foi resolvida definitivamente num período aí de mais ou menos um ano. E nós, de
de fato, construímos um novo contexto, né? É para isso que o Ministério Público Resolutivo está ali, né? E foi possível, de fato, não só celebrar o TAC, como cumprir o TAC num prazo razoável. Perfeito, doutor. Importante ressaltar, o senhor comentou aí, né, que tudo isso aconteceu de forma extrajudicial, não houve processo. O senhor optou pela via negocial. Mas quais foram os princípios constitucionais que nortearam a sua atuação nesse caso, doutor? Sim, somente um complemento, né? Você bem ressaltou, né, essa questão da via consensual e não litigiosa, né? Um dos grandes problemas da via litigiosa, da chamada do poder judiciário, né, para a resolução do conflito, é que muitas vezes você vai ter um alongamento, você vai levar muito mais tempo para resolver o conflito, pode ser até que num resultado final seja desfavorável ao, à sociedade que nós representamos, né? E a verdade é que uma solução que não é negociada entre as partes pode ser que ao final não caiba tão bem aquele litígio que é levado até o Poder Judiciário. Já respondendo ao segundo questionamento, né, a questão dos princípios. Primeiramente, sem sombra de dúvida, o primado do interesse público, né? Mas é um princípio mais geral, né, que acaba baseando toda a atuação que o Ministério Público tem. Eu chamo atenção aqui para esse caso em específico, por se tratar de prestação de serviço público, de qualidade de prestação de serviço público e de modernização da administração pública, eu chamo atenção ao princípio constitucional da eficiência, né? A Constituição Federal estabelece que a administração pública tem que ser eficiente. Então, quando o poder público decide adotar instrumentos, ferramentas e mecanismos mais modernos, mais objetivos, que permitam uma auditoria séria e que, de fato, correspondam, né, à prestação do serviço público de uma maneira efetiva, nós estamos falando de cumprimento de jornada, né? Professores, médicos, engenheiros, todos os funcionários públicos ali, o pessoal que trabalha na garagem, os motoristas de ambulância, etc. Quando nós temos uma modernização na forma de fiscalizar esse trabalho, não de uma maneira, uma fiscalização assim, num sentido de carrasco, né, como muitas vezes pode se imaginar, mas no sentido de dar efetividade àquele serviço que está sendo prestado e dar uma ferramenta também para o gestor de cada unidade poder fazer o controle de banco de horas, o controle de horas extraordinárias. Se você não tem a ferramenta, o próprio gestor fica incapacitado de realizar o controle da prestação do serviço público. Então, me chama muito a atenção a questão da eficiência, né? Mas não só, outros dois princípios que resvalam também, né, nesse compromisso de ajustamento de conduta que nós fizemos, o primeiro dele, um deles também é o princípio da impessoalidade. Por quê? Quando o controle de jornada e de horas extraordinárias é feito em folha de papel, sem sombra de dúvida que se destaca muito a relação pessoal que um determinado servidor tem com a chefia ali daquela unidade. Então, para o bem, para o mal, a relação fica pessoalizada, né? Agora, dentro de um registro de ponto biométrico e eletrônico, você tem uma objetividade que impessoaliza, né, o serviço de uma maneira interna, né? Aqueles registros ficam todos armazenados em um servidor e você, de fato, tem a veracidade daquele registro público e também possibilita, por fim, né, a concretização
de um princípio de transparência, porque os órgãos de controle, o Ministério Público, o próprio controle interno por parte da Prefeitura, o Tribunal de Contas, que faz a fiscalização também das prefeituras do Estado, todos eles podem ter acesso e podem solicitar os relatórios de frequência, de banco de horas e de horas extraordinárias de qualquer servidor público, e esse relatório vai condizer com a realidade daquilo que foi feito. Então, a transparência fica favorecida, a eficiência e a impessoalidade. É isso. Eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade de conversar, entrevistar um dos 2 promotores de Santa Rita do Passa Quatro e tratar um pouquinho da comarca. Não é esse o nosso foco, mas vamos lá, né, doutor? Quantos habitantes tem a cidade? O senhor atua mais na área da tutela civil ou na esfera criminal? Enfim, fala um pouquinho da cidade para a gente, doutor. Pois Santa Rita do Passa Quatro é uma cidade pequena, tem aproximadamente, eu não sei exatamente, né, mas aproximadamente 26 mil moradores ali da cidade. Fica às margens, mas nem tanto, da rodovia Anhanguera, né, entre Ribeirão e Leme, né? Então, quem está em Ribeirão indo para São Paulo passa ali por Santa Rita e muitas vezes nem se dá conta, né? Ela fica um pouquinho mais para dentro, não é tão nas margens igual outras cidades. É uma cidade muito pacata, bonita, conservada. Ali é uma cidade antiga, está com quase, eu não vou agora me lembrar exatamente a idade, mas está com quase 200 anos já, uma das cidades mais antigas aqui da nossa região, né? E na verdade, né, é uma cidade que na parte criminal, no que toca à área criminal, ela não nos dá tantas questões e tantos problemas assim, né? Nós temos uma criminalidade ali controlada, né? O próprio controle social exercido pela comunidade é muito eficiente, né? São aquelas cidades pequenas em que os policiais conhecem todos. Então você facilita a investigação, você facilita a prevenção dentro da área criminal. E os nossos objetivos ali, na verdade, né? O nosso trabalho hoje em dia é mais na efetivação dos direitos sociais, né? Nós temos aí um vislumbre da questão de educação, da questão de saúde, idosos também. É uma cidade que está envelhecendo, então nós temos vários projetos nessa área para manter a cidade aprazível como ela é. Perfeito, doutor. Importante essa questão da materialidade dos direitos sociais. Recentemente, o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Mário Sarrubo, numa solenidade de vitaliciamento dos novos promotores, enfatizou exatamente este ponto, que é fundamental que o Ministério Público de São Paulo atue para que os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição ganhem efetividade, ganhem materialidade. É exatamente isso que o senhor está fazendo em Santa Rita do Passa Quatro e por isso eu o parabenizo. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Até. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.